o Getsêmani e a cruz, o pecador e Jesus, as trevas e a luz. É assim, em Poesia de Antagonismos, que Almeida Sobrinho apresenta aos perdidos o sermão mais poderoso de todos, aquele que torna possíveis as outras pregações, a mensagem da cruz. Prova do amor que tudo suporta, diz o hino, vem já como estás. Evidência do amor que tudo transforma, exorta o poema, Jesus te perdoará. Seguro e lúcido, o poeta não se entrega ao evangelho barato que faz do suportar sinônimo de tolerar e crava, vem a Cristo confessando já. O Raízes Pentecostais também convida, vem já pecador. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Raízes Pentecostais. Estamos juntos hoje aqui, o irmão Bruno. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, meus irmãos. E também eu. E hoje vamos meditar na mais preciosa de todas as mensagens, que é a mensagem da salvação. Eu escrevi na nossa mensagem de abertura, é a pregação que torna todas as outras mensagens possível. A própria harpa já diz, né, que a mensagem do bom pregador é a cruz. Então, toda vez que a gente sobe no púlpito, se a nossa mensagem não falar sobre Jesus e não falar sobre a cruz, tá faltando coisa aí, ou ela tá muito errada. Muito errada. Mas uma coisa interessante, quando vemos a mensagem da salvação exposta na harpa cristã, de fato, ela está muito fiel ao modo como a salvação é explicada na própria Bíblia. Então, mérito para a harpa cristã, que é bíblica. E essa forma como a salvação é explicada na palavra de Deus, para mim, vai na contramão, no sentido totalmente oposto e contrário a esse espírito de tolerância, de permissividade que hoje nós encontramos na sociedade de um modo geral e, lamentavelmente, dentro das igrejas. Então, na harpa, como na Bíblia, não há cerimônias, não há pudores em chamar as coisas pelos nomes que elas têm. O que é pecado, quem o comete é pecador e quem não se arrepende está condenado. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1. Paulo não mede palavras ali para falar sobre a situação, a condição do homem. Paulo lista uma série de adjetivos sobre o homem ali, que se fosse falado num púlpito hoje de uma igreja mais liberal assim, com certeza esse pastor seria expulso dessa igreja. Quando Paulo fala sobre os tempos trabalhosos? Não, quando ele fala sobre o homem, no capítulo 1 de Romanos. Romanos. Rapaz, você falou Romanos, minha cabeça pensou Timóteo. A partir do versículo 27 de Romanos 1, Paulo fala assim, ó, e semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha em seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perversos, que fizeram coisas que não convêm, estando cheias de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Aí Paulo começa a dar característica, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não são dignos, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com quem as fazem. Paulo dá um montão de características sobre a condição do homem no pecado. E hoje tem muitas igrejas que, se fosse pregado um negócio desse, que se fosse falado com essas palavras que Paulo usa, porque ele não alivia aqui, esse pastor com certeza ou seria expulso dessa igreja ou seria cancelado da internet. Mas não é só por causa da disposição de Paulo em chocar o senso comum,
ou ir contra o espírito politicamente correto, que na época de Paulo também existia. Achar que o politicamente correto é uma praga moderna é baratear as artimanhas de Satanás. Sempre houve, sempre aconteceu. E o que acontece com a palavra de Deus e com a mensagem da salvação especialmente, não é uma disposição em chocar, porque não é isso, mas em ser exata, verdadeira, em mostrar as coisas de fato como elas são, porque a palavra de Deus é isto, ela é a verdade. E para que alguém possa alcançar o arrependimento e o perdão dos pecados, a verdade tem que ser estabelecida, porque é a verdade que liberta. Então, quando formos falar do Senhor Jesus Cristo, nós temos que falar da necessidade que o homem tem de salvação, sem nos furtarmos a obrigação da total transparência da verdade plena. Meu irmão, não é uma ofensa. O ofendido na história não é o pecador, é Deus. Então, chamar o pecador de pecador não é ofendê-lo, é dizer a ele da sua real condição espiritual. Este hino, aliás, podemos ver a letra do hino, na sua última estrofe diz assim: vem a Cristo, vem confessando já teus pecados e te ouvirá, e no coração sentirás o perdão. Confessar pecados. Mas você sabe que eu tenho escutado, Bruno, queridos irmãos, uma frase que até certo tempo atrás era comum nos filmes. De vez em quando, em algum drama no cinema, algum personagem dizia: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Já viu esse diálogo, né? Na boca dos personagens. Meu irmão, eu estou vendo isso na boca dos crentes. Como alguém pode dizer, uma vez que declara-se salvo, declara-se crente em Cristo Jesus, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz? Deveria. Deveria, porque nada do que nós fazemos é digno. Quando alguém fala assim, está apresentando os seus atos de justiça, linguagem profética do Antigo Testamento, que para Deus não passam de trapos de imundícia. Que quem estuda bem a cultura dos tempos bíblicos sabe o que são os trapos de imundícia. São os panos usados pelas mulheres durante a sua regra mensal. É a isso que Deus compara a nossa ação de autojustiçamento. Que coisa tão terrível é essa? Eu acho que assim, quando a gente estuda a doutrina da salvação, a gente se depara com alguns aspectos dela que são esquecidos pela gente no dia comum da igreja, que é o quê? O fato de eu ter levantado a mão uma vez na minha vida, aceitado a Cristo como meu Salvador e confessado, é um ato público de reconhecer Cristo como Salvador. Só que eu preciso ter uma atitude dessa todos os dias. Não basta eu simplesmente levantar uma vez e lá na frente o pastor orar por mim que eu estou salvo. Eu tenho que reconhecer Cristo como meu Senhor todos os dias. Eu lembro uma vez, Bruno, em casa, no culto doméstico, e aí o meu pai foi orar, e como sempre ele fazia: Senhor, nesse momento te pedimos perdão pelos nossos pecados, e aquilo já vinha me chamando a atenção. Naquele dia eu perguntei: mas, pai, todo dia pedir perdão pelo pecado? E eu ainda disse mais, né? E o senhor não peca. A cabeça da criança, né? É ver no pai um super-homem, um infalível. E ele me disse exatamente o que você acabou de dizer. A confissão dos pecados é diária, porque diariamente nós pecamos. Há os pecados que cometemos de maneira involuntária, aqueles nos quais caímos porque somos fracos e somos surpreendidos pelas nossas reações. Nós não as moderamos, não somos senhores de nós. Mas há aqueles pecados voluntários, aos quais a Bíblia chama de iniquidade. Estes aí, então, muito mais do que uma confissão, requerem uma demonstração de arrependimento, mais do que para os pecados involuntários.
Involuntário, quando você vê, foi traído por você mesmo. Mas o pecado voluntário é uma iniquidade. E o homem precisa pedir perdão a Deus a respeito dos seus pecados. No caso do crente, é uma obrigação diária. Eu lembro de uma aula que o senhor estava ministrando sobre Gálatas e Romanos. Aí o senhor disse assim, que quando a gente peca uma vez, a gente precisa de perdão. A segunda também. Mas a partir da terceira, no mesmo pecado, a gente precisa de libertação. É isso mesmo. Mas temos aqui nesse hino uma estrofe que me chama muito a atenção. Ela me faz pensar e meditar em um dos momentos mais bonitos, na minha concepção, né? Num dos momentos mais bonitos, mas igualmente um dos momentos de maior aflição, de tristeza mesmo, que é Cristo no Getsemane. É bonito, irmão, mas faz chorar. Na escuridão do jardim orou, tão aflito o meu Senhor, quando pranteou, seu sangue suou no Getsemane em dor. Mas era a aflição de Cristo antes do sacrifício que nos dá a salvação. É um dos momentos mais lindos da Bíblia, mas é um dos momentos mais tristes também. Mais triste. Eu ouvi uma vez eu não lembro se eu vi uma entrevista ou se eu li em algum lugar isso, mas um médico falava sobre essa reação que o corpo tem de suar sangue, que foi o que aconteceu com Cristo lá. Ele fala que o corpo ele tem que passar por um estresse tamanho que seria comparado a fazer uma cirurgia sem tomar anestesia, porque a anestesia não funciona mais no corpo. Então, imagina alguém cortar o seu corpo para fazer uma operação, e esse é o estresse que tem que acontecer com uma pessoa para ela poder suar sangue. Mas foi o que Cristo fez por nós. Foi o que Cristo fez por nós. O que aliviou o sofrimento do Senhor Jesus? Nada. Nada. Pelo contrário, não era dele o pecado, o sofrimento não era para ele, e no momento mais agudo da sua paixão, ele viu-se, ou pelo menos sentiu-se, abandonado pelo Pai. Senhor, Deus meu, por que tu me desamparaste? Por causa dos pecados todos lançados sobre Cristo. Um momento de extrema agonia. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque Lucas é detalhista nas coisas que ele fala. E quando Lucas narra esse episódio, eu acho interessante a maneira como ele coloca. Ele coloca lá assim que depois que Jesus disse Pai, a ti eu entrego o meu espírito, aí sim Jesus morreu. Ou seja, a morte não foi capaz de matar Jesus. Jesus, ele entregou o espírito dele a Deus. Mas, Bruno, você trouxe recomendação de leitura hoje a propósito desse assunto? Eu trouxe um livro que a gente já falou dele em outra ocasião, mas é um livro importante. É um clássico. É um clássico e todos nós precisamos ler. Eu queria destacar da Teologia Sistemática editada pelo Stanley Horton, o capítulo 10, que é escrito por Daniel Pecotto, que inclusive é um autor aqui da ETAD, do livro A Doutrina do Pecado, né? Ele é um autor aqui. Isso, o livro A Doutrina do Homem e do Pecado. E no capítulo 10, ele traz um estudo sobre a obra salvífica de Cristo. Porque a salvação, a gente tem ela pelos méritos de Cristo. Isso. Então é sempre por Cristo. Por isso que a salvação vem de Cristo. Não é obra, não é lei, não é nada disso. É Jesus. Então, é um capítulo dentro do livro Teologia Sistemática. Uma perspectiva pentecostal, editado pelo Stanley Horton. Ele é o editor da obra. Ele é o editor da obra. Isso é um livro muito bom. É muito bom. Aí que tem vários capítulos escritos por vários homens de Deus. Nesse específico, o pastor Daniel que escreveu. E é muito bom esse livro aqui. Todo mundo deveria ler. Mas vamos aproveitar essa pequena pausa, né, que fizemos para a coluna literária e aproveitar para fazer mais um anúncio aos nossos irmãos. Queridos irmãos, você pode acessar esse endereço que está aí na tela, no seu vídeo, entrar no site da ETAD
e na aba Eventos, acessar Conferência Bíblica. Nós estamos preparando a primeira edição da Conferência Bíblica da ETAD. Este evento, que agora faz parte do calendário anual das atividades da ETAD, terá início no dia 16 de junho deste ano de 2022, logo corresponde ao feriado de Corpus Christi. E nós vamos realizar em nome de Jesus, permitindo nosso Deus, aqui na nossa sede nacional, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, a primeira Conferência Bíblica da ETAD. E o tema é uma bênção de Deus para nós. O tema da conferência, Bruno? A erudição bíblica. A genuína erudição bíblica. Nós vamos tratar de temas como quem eram os eruditos da Bíblia nos tempos bíblicos, os eruditos da Bíblia durante o período da história do cristianismo, na história da igreja brasileira, especialmente a igreja pentecostal. Falaremos sobre as ameaças à erudição bíblica. Também aprenderemos o que é erudição bíblica. Não adianta dizer sobre tudo isso a respeito dela sem saber o que ela é, o que é a erudição bíblica, que significa nada mais do que tomar as Escrituras pelas Escrituras, ler a palavra pela palavra, interpretar a palavra pela própria palavra. E nós vamos tratar de todos esses aspectos. Desde já, as inscrições para a primeira Conferência Bíblica da ETAD estão abertas. O evento será presencial e, se você quiser, pode hospedar-se aqui na ETAD. Durante o período do evento, nós temos um sistema de hotelaria estudantil próprio aqui em nossa sede. Muito bom, muito confortável, nada improvisado não, para que os irmãos possam vir participar conosco da primeira Conferência Bíblica da ETAD. Quem serão os palestrantes, Bruno? O pastor Cláudio Honor de Andrade, que é o nosso conselheiro bíblico, o pastor Altair Germano, que inclusive é um autor aqui da Edições Bernard Johnson, em breve teremos um livro dele aí, sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus já está no prelo, já está nos finalzinhos já do livro, nos últimos ajustes dele. E o pastor Tiago Rosas, que é o editor de conteúdo da página EBD Inteligente. Então, esses três pastores vão estar presentes aqui durante a nossa primeira Conferência Bíblica. Irmãos, venha participar. É uma oportunidade ímpar, porque você pode aprender com esses homens, mas também pode interagir com eles fora do período das aulas, das ministrações, dos estudos bíblicos, porque o ambiente que nós buscamos cultivar aqui para esse evento é um ambiente de fraternidade, de proximidade, de comunhão. Então, é uma oportunidade única. Primeira Conferência Bíblica da ETAD, tema a genuína erudição bíblica, durante o feriado de Corpus Christi, agora desse mês de junho de 2022. São os dias 16, 17 e 18 de junho. Não perca, faça a sua inscrição já através do nosso site. Sabe uma característica que me chamou bastante atenção na conferência bíblica? Ela não tem palestra. Isso. Ela tem estudo bíblico. Estudo bíblico. Isso é muito bom. O Bruno está ressaltando um aspecto muito importante. Não são palestras, são estudos bíblicos. Mas qual é a diferença? A diferença é que uma palestra a gente se vale de tantos outros materiais para poder montar a estrutura dela, para poder montar o conteúdo. No estudo bíblico, o único material que a gente tem é a Bíblia. E ela basta, não precisa de outro. Que benção. Então vamos ter uma conferência bíblica abençoada. Você precisa fazer parte, precisa vir. Lembrando que quem é diretor de núcleo da ETAD, quem é monitor da ETAD, secretário, coordenador dos núcleos da ETAD, tem desconto de 50% na sua inscrição para esse evento. Então corre, participe, vai ser uma bênção para todos nós. Mas vamos voltar ao hino, né? Que mais pontos você tem aí para destacar? Eu queria perguntar para o senhor sobre o que significa a salvação. Por quê?
Porque em uma visita do pastor Cláudio Júnior aqui, ele disse uma frase que me marcou muito essa frase. Ele disse assim: nós não precisamos de salvação, nós precisamos de um Salvador, porque sem o Salvador não existiria salvação. Diante dessa afirmação que o pastor Cláudio Júnior faz, o que a gente pode entender sobre salvação? Que a salvação é a obra operada por Cristo. É claro que não é para mudarmos a maneira como pregamos. E quando pregamos, nós dizemos: hoje estou anunciando a salvação. Mas isto faz parecer, talvez aos olhos do menos atento, que a salvação é algo operado indistintamente do Salvador. Aceita-se a Cristo, tem-se a salvação, e essa condição é plena e dissociável de Cristo. Não pode ser. Porque mais que o bem da salvação, nós precisamos daquele que a opera em nós, que é o Senhor Jesus. E quando observamos, quando reconhecemos que a salvação é para nós algo feito por Cristo, meu irmão, a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor não vão em direção à obra, mas sim ao seu operador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos de um Salvador, precisamos de proximidade com Cristo. O apóstolo Paulo diz: operai a vossa salvação. Esse tipo de afirmação, fora do seu contexto, Paulo não cometeu esse erro, mas fora do seu contexto, pode dar a alguém a impressão, a sensação de que o homem tem uma parcela da operação da salvação. Ora, não tem. Nós não somos pelagianos, hein? Apesar de vez por outra, algum incauto se levantar e dizer que somos. Não, não somos pelagianos. Nós tributamos toda a obra da salvação a Cristo. Então, mais que a salvação, nós precisamos do Salvador. Comunhão com o Salvador, oração a Ele, adoração a Ele, desenvolver intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Precisamos de um Salvador. Não apenas daquilo que Ele pode fazer por nós. É isto. Sem Cristo a gente não é nada. A gente não poderia nem existir. Sem Ele nós nada poderíamos fazer. O Senhor Jesus é tudo em nós. Aquele versículo que por bastante tempo ficou estampado numa das vidraças lá da nossa editora, Romanos capítulo 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. É Cristo. Cristo que opera em nós todas essas coisas. Precisamos de um Salvador. O mundo precisa de Jesus. Você lembra, Bruno, qual era a frase estampada nas faixas das Cruzadas Bernardo Johnson? Jesus Cristo, a solução para o mundo em crise. Mais do que salvação, precisamos do Salvador. Mais do que a solução, precisamos do solucionador. É isso. O Senhor Jesus é bastante para nós. E para mim esse é o centro do pensamento de Paulo. Porque ele fala em Romanos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele volta a falar isso em Colossenses, ele fala de novo em Filipenses, ele fala para os Tessalonicenses, ele sempre está repetindo essa mesma ideia com outras palavras, de outra maneira, mas é sempre a mesma ideia. De Cristo no centro. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais uma edição do Raízes Pentecostais e, como tem sido todas as vezes, nós vamos seguir agora para o devocional com o Alexandre Valeriano e vamos participar desse devocional enlevados espiritualmente pela execução deste hino tão bonito da harpa cristã, Vem já, pecador. Ô Bruno, já cantou esse hino na igreja alguma vez? Que conhecia? Eu me lembre, não. Eu conhecia o hino, mas eu não lembro de ter cantado ele na igreja. Olha, meu irmão, eu também não me recordo. E você vê que é uma letra linda, né? Linda. Uma letra linda. Mas não me recordo de tê-lo visto executado também. O que é sinal de pobreza no que diz respeito à experiência nossa com a harpa. Tanta coisa para explorar na harpa cristã.
E a gente fica atrás de outros hinos. Nós vamos aprender muita coisa durante esse programa, em nome de Jesus. Então vamos à nossa mensagem devocional com o irmão Alexandre Valeriano, e hoje vamos acompanhar a linda execução desse hino com as nossas irmãs Ana Brasil e a irmã Ellen, que são flautistas, e a nossa querida irmã Esther, que faz parte da equipe técnica do nosso programa e que hoje vai tocar o seu sax alto, armado em mi bemol, junto com as nossas irmãs. E a Esther, a Ana e a Ellen são integrantes da banda Boas Novas, que é o conjunto musical da nossa querida Etade. Mas vamos então à mensagem devocional. Irmão Bruno. Pai, Senhor, meus irmãos, até a próxima semana. Meus irmãos, até nosso próximo programa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma vez mais, é um grande prazer poder estar meditando na palavra do Senhor. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 31 e 32, que diz assim: Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nós vamos meditar no hino de número 12, com esta palavra, aonde Jesus diz: Eu vim para aqueles que estão enfermos. Por isso Jesus nos chama: venha como está, porque em Cristo você vai encontrar a cura, em Cristo você vai encontrar a solução. Cristo pode te sarar, Cristo pode te restaurar. Jesus Cristo pode te resgatar. Jesus Cristo pode transformar a sua vida. Foi para isso que ele veio, para causar em nós uma transformação de vidas. Cristo chegou, Cristo padeceu, Cristo sofreu para nos trazer a paz. Mas esta paz que Cristo nos dá, esta cura que Cristo nos oferece, essa grande transformação que Ele tem para as nossas vidas, não veio sem nenhum preço. Teve sim um preço que foi pago, e este preço foi um preço de sangue. Jesus Cristo, em glória, se esvaziou, tomando forma de homem. Sendo homem, se humilhou, sofreu, padeceu, como um homem sem pecado algum, levou sobre si as nossas enfermidades, para dizer: Vem até mim, vá até Cristo nesta noite. Ele pagou o maior dos preços, e este preço foi o sangue dele por nossas vidas. Por isso, aceite a Jesus Cristo, entre na presença dele como você está, porque ele te recebe. A Bíblia diz que ele não lança fora ninguém que se achegue até ele. Mas entenda uma coisa: Cristo recebe a todos, mas ele não permite que continuemos como estamos. Ele recebe todos como está, porque ele ama, e este amor é incondicional. Mas ele nos ama ainda mais, para não permitir que continuemos do mesmo jeito que estávamos antes. Afinal de contas, quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas passadas já se foram, eis que em Cristo tudo se fez novo.
Então, eu quero te encorajar nessa noite a você se achegar a Cristo, a você se colocar aos pés do Senhor, a você aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, mas também a arrepender dos seus pecados. Sim, reconhecer que nós somos pequenos, fracos, falhos e que erramos. Reconhecer que precisamos mudar o nosso caminho e é só Jesus Cristo que mudará o teu caminho. Então, deixe para trás as coisas que se passaram, vem para Cristo, vem como está e Ele vai causar em sua vida uma grande transformação, porque a graça dele está sobre cada um de nós. Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo. Então, precisamos nos achegar a Cristo, muitas das vezes do jeito que estamos, para que Ele nos transforme, para que nós deixemos o velho homem, deixemos a velha natureza e agora seguimos com Cristo Jesus. Cristo te aceita como você está, mas é hora de se achegar, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus caminhos e encontrar em Cristo a salvação e a solução para a sua vida. Cristo quer te transformar. Vamos neste dia ir aos pés do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. A paz do Senhor a todos.